governos cobram impostos da população para financiar seus gastos. Isso acaba mexendo com o funcionamento de mercados e tem implicações sobre eficiência. Podemos usar nosso modelo de oferta e demanda para entender essas questões. Voltemos ao nosso exemplo do mercado de geladeiras. Sem nenhuma intervenção estatal, temos um equilíbrio com preço de R$ 1.200 e 89 unidades sendo transacionadas entre produtores e consumidores. Considere então um tipo bem simples de imposto. Para cada geladeira vendida, os produtores precisam pagar R$ 100 para o governo. Se o consumidor pagar X reais por geladeira, então o valor recebido pelo empresário será X reais menos 100 por unidade, depois de pagar impostos para o governo. Ou seja, a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor é exatamente o imposto por unidade, R$ 100 neste caso. Como a introdução do imposto afeta o equilíbrio competitivo? Em nosso diagrama, o preço pago pelo consumidor pode ser encontrado na curva de demanda e o preço recebido pelo produtor está na curva de oferta. Assim, para definir o equilíbrio competitivo nesse caso, é só encontrar o ponto em que a distância entre a curva de demanda e a curva de oferta é exatamente igual ao imposto. Veja que a política reduz a quantidade de equilíbrio, no gráfico Q0. Ela diminui o preço recebido pelos produtores, desestimulando a oferta, e aumenta o preço pago pelos consumidores, desestimulando a demanda. Note que os produtores não repassam integralmente o imposto para os consumidores. O preço pago se eleva, mas menos do que os R$ 100 do imposto. Pense no que aconteceria no diagrama de oferta e demanda se o imposto fosse repassado totalmente para o preço. Sugerimos essa questão como exercício. Ela ajuda a entender por que o repasse não será integral. A intervenção ainda leva à perda de eficiência. Lembre-se que o cruzamento de oferta e demanda determina a solução eficiente nesse mercado. O imposto, dessa forma, faz com que a economia produza abaixo do socialmente ótimo. Para entender esse resultado, tome como ponto de partida a nova quantidade de equilíbrio, Q0, menor que 89. Valeria a pena, da perspectiva da sociedade, aumentar a quantidade produzida em uma unidade? Para essa unidade adicional, o benefício social está na curva de demanda e o custo social na curva de oferta. Note que o benefício social é maior que o custo social e valeria sim a pena aumentar a produção. O mesmo raciocínio se aplica a todas as unidades entre Q0 e 89, para as quais a curva de demanda está acima da de oferta. Ou seja, seria eficiente produzir as unidades entre Q0 e 89, pois para elas o benefício social é maior que o custo social. Mas o imposto acaba impedindo que elas sejam produzidas, ao elevar o preço para os consumidores e reduzir o preço para os produtores. Essa é a ineficiência associada ao imposto. Uma observação importante: o resultado acima não implica que o governo deva deixar de cobrar impostos. Afinal, impostos são importantes para financiar atividades como serviços públicos e políticas redistributivas. Nossa discussão acima indica que há custos sociais associados à taxação, que não podem ser desconsiderados em discussões de políticas públicas. Esses custos vão além do dinheiro que sai do nosso bolso, pois implicam diminuição na quantidade transacionada em um dado mercado. Em algumas situações, o governo pode estimular a produção e o consumo de um mercado por meio dos chamados subsídios. Eles funcionam de maneira oposta aos impostos, com o governo dando dinheiro para quem produz ou consome um produto. Vejamos no modelo de oferta e demanda, ainda no nosso exemplo fictício do mercado de geladeiras. O impacto do subsídio pode ser entendido de maneira muito semelhante ao de um imposto. Para cada unidade vendida, o governo dá R$ 100 para o produtor. Em outras palavras, se o consumidor pagar X reais por unidade, o produtor recebe X reais mais 100. Ou seja, no caso do subsídio, o preço recebido pelo produtor será maior que o preço pago pelo consumidor, e a diferença entre eles é o próprio subsídio, R$ 100. Lembre que o preço recebido pelo produtor está na curva de oferta e o preço pago pelo consumidor na curva de demanda.
Precisamos então achar no diagrama o ponto em que a distância entre as curvas de oferta e de demanda é exatamente o tamanho do subsídio, R$100. Nesse caso, devemos olhar para a parte do diagrama em que a oferta está acima da demanda, isto é, à direita do cruzamento das duas curvas. A introdução do subsídio, assim, provoca um aumento na quantidade de equilíbrio, igual a Q1 no gráfico. Eleva-se o preço recebido pelo produtor, estimulando a oferta, e reduz-se o preço pago pelo consumidor, estimulando a demanda. Há também perda de eficiência, pois a nova quantidade de equilíbrio é maior do que a do cruzamento entre oferta e demanda. Ou seja, o subsídio leva a economia a produzir acima do socialmente ótimo. Da perspectiva da sociedade, as unidades entre 89 e Q1 não deveriam ser produzidas, pois seu custo social supera o benefício social. Veja isso nos pontos entre 89 e Q1. Para essas quantidades, o custo social, na curva de oferta, supera o benefício social, na curva de demanda. No entanto, o subsídio incentiva artificialmente a produção e o consumo nesse mercado, fazendo com que essas unidades sejam produzidas e levando à redução de eficiência. Por que o subsídio gera perda social, se nesse mercado tanto consumidores como produtores se beneficiam da política? Consumidores pagando preços mais baixos e produtores recebendo mais por unidade. Em primeiro lugar, para pagar pelo subsídio, o governo precisa arrecadar mais recursos, que vêm dos impostos. Ou seja, ele acaba punindo o contribuinte. Mais importante, impostos mais elevados em outros mercados podem causar perda de eficiência neles, conforme discutimos anteriormente nesse vídeo. Adicionalmente, a política estimula a produção do bem ou serviço subsidiado. Para isso, os produtores acabam utilizando mais capital, trabalho, energia, materiais, etc. Tais recursos são escassos e deixam de ser empregados em outras atividades que são valorizadas pela sociedade. Isso ocorre porque o subsídio aumentou o retorno privado de produzir nesse mercado, que se tornou mais alto do que o retorno social dessa atividade. Da perspectiva da sociedade, isso equivale a um desperdício de recursos. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.